Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Nós estamos em Dubai, Emirados Árabes Unidos, aqui no Oriente Médio. Hoje é dia 15 de outubro de 2023. Estamos a caráter, fomos à praia hoje e passamos para almoçar num restaurante libanês maravilhoso. Achei que eles iam vir agora. Chamado Beirute. Que comida gostosa. E aí saímos correndo para chegar aqui, não deu tempo de se arrumar, nada. Mas deu tempo de chegar e assistir o culto, glória a Deus por isso. Nós hoje estamos celebrando primícias de Reshvan. Repete aí comigo. Reshvan. Isso. Tem que fazer uma cosquinha aqui no fundo da garganta. Reshvan. É o 8º mês hebraico, bíblico, e é o mês alinhado com a tribo de Manassés. Manassés foi o primogênito de José. E Manassés, ele ganhou tanto favor por ser o primogênito de José, que Deus deu para ele, Moisés, quando distribuiu os lotes da terra prometida, distribuiu para Manassés a maior porção do lado oriental do Jordão e segunda maior porção do lado ocidental do Jordão. Ele ganhou uma porção dobrada, literalmente. O filho do favorito, o primogênito do favorito José, ganhou porção dobrada. Eles eram das tribos do norte e, infelizmente, Manassés ele não continuou nos caminhos do Senhor. Eles se desviaram dos caminhos do Senhor, adoraram os bezerros de ouro e, por isso, houve grande juízo que veio sobre eles, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, eles foram levados cativos e, por muito tempo, pensava-se que essas tribos haviam sido perdidas. Mas 27 séculos, após 27 séculos de exílio, lá no norte da Índia, se descobriu uma tribo chamada Bnei Menashe, os filhos de Manassés. E eles entraram com um pedido no rabinato para averiguar se eles seriam essa tribo perdida, e o rabinato decidiu que sim, fizeram os testes de DNA e etc., e trouxeram os Bnei Menashe, os filhos de Manassés, de volta para Israel. Eles tiveram muito tempo de exílio, mas finalmente voltaram para casa. Ou seja, por causa da desobediência, da rebeldia de Manassés, o juízo de Deus veio sobre eles. Mas a graça de Deus estava estendida já sobre eles. E assim que eles se arrependeram, e houve um remanescente que se arrependeu e preservou a lei e guardou os caminhos do Senhor dentro daquilo que eles conheceram, eles foram reconhecidamente levados de volta. Então, houve juízo e houve graça. Reshvan também foi o mês do dilúvio. Então, foi o mês em que o dilúvio de Noé começou e também foi o mês, um ano depois, em que o dilúvio de Noé terminou. E houve o dilúvio como uma forma de juízo de Deus sobre a terra, por causa da mistura de seres angelicais ou sobrenaturais, celestiais, anjos, demônios, o que seja, com seres humanos, o que produziu uma raça de demideuses ou semideuses ou demidemônios, vamos dizer, sobre a terra. E demônio não tem como ter salvação, então houve uma mistura genética sobre a terra que não podia ser perpetuada. Ou seja, veio dilúvio, veio juízo. Mas também houve graça, porque por meio da graça, Noé achou graça diante de Deus e Deus o preservou dentro da arca. Houve um remanescente que foi preservado pela graça de Deus e a humanidade teve um restart, um novo começo. Número 8, novo começo. 7 festas, a última festa é o 8º dia depois de Tabernáculos, que representa um novo começo, um novo tempo. Ou seja, nós vamos prestar contas diante de Deus por tudo que nós vemos, falamos, assistimos, e o Chuck trouxe agora no fim do culto um alerta para que nós ficássemos atentos com as coisas que nós temos visto, as coisas que nós temos emprestado, os nossos ouvidos, as janelas da alma, as janelas dos ouvidos, né, da audição, e especialmente com esse tempo de guerra que nós estamos tendo em Israel, nós estamos recebendo
muitos relatórios dessa guerra de todos os lados possíveis. E eu sei que a maioria de vocês recebeu aí a orientação para o povo de Israel. Nós recebemos do próprio governo de Israel para os habitantes de Israel, para os israelenses, que eles não tivessem compartilhando tanto os vídeos que foram gravados pelos próprios Hamas, pelos próprios captores, pelos próprios algozes que ultrapassaram a fronteira e realizaram toda aquela violência, aquele crime, aquela chacina toda. Para eles, porque eles não querem macular nesse momento a psique de um povo que está indo para a guerra e eles precisam estar bem, eles não podem estar. O luto vai ter que ficar para depois, vamos colocar dessa maneira. Não dá tempo de ficar triste, não dá tempo de chorar agora, foram as palavras de um dos generais. É tempo agora deles focarem no trabalho que eles têm para fazer agora, que é guerra. Agora, essa mesma mensagem não é para nós. Essa mensagem para nós do Chuck é que nós tomemos cuidado com o que nós estamos ouvindo, tem muito fake news sendo divulgado, e também nós não temos necessidade de assistir até o fim certas coisas atrozes, ou atrozes, não artrose, porque não está com os ossos ruins, atrozes. Porque nos fazem mal, e muitas vezes são fake news. Hoje eu estava assistindo um vídeo que me mostraram e me perguntaram, será que é de lá? Será que não é de lá? E fui escutar, a mulher estava falando russo e o cara também estava falando russo. Então, a não ser que os Hamas agora estejam falando russo também, eu não sei, né, se esse vídeo é verdade ou não. Então, nós precisamos escolher as fontes e nós precisamos tomar cuidado com as narrativas da mídia. Mas nós precisamos viralizar certas coisas. Por exemplo, quando aconteceu o Holocausto, o que o Churchill fez? Ele chamou os fotógrafos e ele falou, filma tudo, fotografa tudo, registra tudo, porque daqui a algum tempo vão falar que não aconteceu. E com toda essa mídia politizada e polarizada que nós temos, as mentiras estão, né, os mentirosos estão dizendo que é o exército de Israel que está cometendo as atrocidades. Todo mundo sabe. Ou quem não assiste CNN e BBC, assiste o que os próprios algozes postaram, sabe o que eles mesmos fizeram. Então, nós precisamos cuidar para não cair nas falácias das muitas narrativas por aí, tentar buscar fontes que nos mostrem o que está acontecendo e divulgar certas atrocidades, sim, porque o mundo precisa saber e não pode esquecer. Tendo falado disso, eu fiz um vídeo quando estávamos na Arábia Saudita, em Makla, antes de subirmos o monte, trazendo uma proposta em relação ao que essa guerra pode gerar. O que essa guerra pode gerar é uma abertura para o cenário da semana tribulacional. Assim como o Holocausto gerou uma abertura para que Israel viesse a nascer, o Holocausto muita coisa já estava em andamento para que Israel nascesse, mas o Holocausto foi o que abriu a janela da compaixão das nações para que Israel viesse a nascer. Esse tipo de guerra, esse tipo de movimentação que o próprio algoz filmou, degolando 40 bebês num kibutz, é algo que pode gerar a compaixão das nações. Se isso aumentar de proporção, isso pode gerar a compaixão das nações para que haja um acordo ou para que se aumentem as guerras e haja um acordo para que um templo possa ser construído no seu devido lugar. Não sabemos. Nós ministramos no culto aqui da IBF, a International Brazilian Fellowship, aqui em Dubai, ontem, no Shabat, pela manhã, e postamos, está aí no grupo para vocês assistirem, e depois a gente vai tentar colocar no meu canal do YouTube, eu não sei como faz isso, mas a gente vê como faz. E nós trouxemos uma lista de coisas que são necessárias para que
que ainda a gente, não é o fim, não, Jesus não está voltando, ele está voltando, mas não é a hora ainda temos uma lista de coisas que devem acontecer no culto, nós listamos rapidamente essas coisas, porque era culto, né, era para ter 45 minutos, durou 2 horas, então, eu dou risada quando falam para mim que eu tenho 40 minutos para pregar, eu falo, Senhor, faz alguma coisa. E olha, nossos seminários têm 7, 8 horas, né, agora eles estão diminuindo para 6, oh aleluia, mas é bem difícil trazer uma palavra assim, de escatologia, né, em 2 horas, ou em 1, ou em 45 minutos, mas sempre há a graça do Senhor. Os pastores muito queridos foram muito graciosos, graças a Deus. Enfim, depois assiste lá para você ver a listinha de coisas que precisam acontecer. No louvor, nós ouvimos Deus profetizar que estava liberando uma reviravolta. Haveria nós temos muitos fracassos e muitas falhas, mas que Deus ia fazer uma reviravolta para que disso houvesse a graça de Deus e o tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque nós estamos nos arrependendo. Lembra, Deus está tirando o joio de dentro de nós, ele está separando o joio do trigo de dentro de nós, para depois fazer isso em meio ao seu povo. Lembra da palavra de Mateus 3, que João Batista está ali dizendo, olha, eu batizo vocês com água, mas o que vem depois de mim, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E aí, João Batista fala assim, ele já está com a pá na mão, e ele vai pegar a palha e ele vai jogar no fogo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, nós queremos o batismo com fogo, esse batismo com fogo é para purificar e queimar toda a podridão, toda palha, todo feno, toda madeira, tudo que pode ser queimado e abalado dentro de nós precisa ser queimado, porque nós precisamos de um novo odre para um novo tempo, é um novo despertar, um novo avivamento, uma nova unção, um novo vinho e um novo azeite. Nós precisamos deixar Deus reformar essa casa. Ele precisa nos posicionar e nós precisamos nos render a Ele para que sejamos posicionados no lugar certo, na hora certa, da maneira certa, com as armas e instrumentos e ferramentas certas para esse tempo, em nome de Jesus, amém? Não tenha medo de entregar as armas do passado, tudo isso fica gravado na sua memória espiritual. Você não perde de aprender a usar, mas é tempo de algo novo, porque os tempos estão mudando, nós estamos numa nova estação. E aquilo que era fracasso, que nós vimos como fracasso, nós nos arrependemos, Deus gerou a cura e Ele vai transformar certas coisas em vitória para esse novo tempo. Ele está liberando a reviravolta. E, eu esqueci o nome dela agora, ela falou, para essas primícias o Senhor me mandou comprar o vinho dos milagres. E ela encontrou uma safra 2019 e uma safra 2020, o que é super significativo, porque 2019 foi o ano que começou uma nova era, um novo tempo sobre a terra. Nós precisamos estar antenados nisso. Deus tem um novo vinho, é uma nova unção, uma nova alegria, e é algo de sinais, milagres e maravilhas. Creia, há um despertar que Deus vai trazer sobre a sua igreja, sobre a terra. E essa unção, esse novo tempo é de sinais, milagres e maravilhas. É um despertar para um avivamento, para a grande colheita. Nada do que Deus está fazendo é só para mim, para o meu umbigo, para a minha vida, para a minha profissão, para o meu ministério, para a minha família. Não. Para de olhar para dentro, começa a olhar para fora. Aonde Deus te colocou? Em que nação? Em que cidade? Com que grupo de pessoas? Na sua empresa, na sua escola? Quem são as pessoas que Deus te deu influência? É para elas que Deus está te dando a unção, é para elas que Deus está te dando o fruto do Espírito, vai fluir de você, não é para você mesmo, não flui daqui para cá, flui daqui para fora, flui para as pessoas, para a terra seca que está ao nosso redor. Fui andar na praia hoje, comecei a orar, Senhor, 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 vem sobre esse lugar, vem o teu reino nesse lugar, cuida de vidas aqui, salva vidas aqui. Nós estamos pisando uma terra que nós temos o privilégio de pisar. Aonde você está, quando você pega o ônibus, quando você entra no carro, você está passando por território que Deus te deu, é um privilégio estar aí onde você está, mesmo que você esteja aí sua vida toda. Libere sobre essa terra a graça, a glória,
do Senhor, libere línguas, simplesmente ore, interceda por esse lugar. O que está em você precisa fluir para fora. Mesmo que você não veja nada, não sinta nada, não ouça nada, corresponda com o Espírito Santo. Nem sempre a gente vai entender, nem sempre a gente vai ver, mas a gente precisa corresponder com ele. Fé cega é uma coisa boa, não é ruim, ok? Nós podemos ter uma fé cega, a gente não precisa enxergar, a gente precisa só saber que ouviu de Deus. Crer e fazer. Se você viu ou não o que está acontecendo, não importa. Deus está... uma palavra muito interessante que ele falou bem no finzinho do louvor, que os reinos estão se degladiando. Os reinos estão se degladiando. O reino está chegando. A vinda está próxima. A Nova Jerusalém está descendo. E este reino começa a militar. O reino das trevas e o reino da terra, a terra começa a gemer e clamar, vem, vem, Maranata vem, e as trevas começam a se contorcer, a convulsionar, está chegando, nosso fim está chegando, precisamos fazer o que precisamos fazer nesse pouco tempo, entende o que está acontecendo nas trevas, o que está acontecendo na terra física, e o que está acontecendo nos céus, que estão preparando para a guerra, estão se preparando para a guerra. Breve nós veremos, quem sabe, alguns de nós teremos a revelação dessa guerra de Apocalipse 12 entre Miguel e seus anjos e Satanás e seus anjos. A segunda queda de Satanás está próxima, mas a terra está convulsionando pela proximidade do reino de Deus. Os reinos estão se degladiando e nós precisamos ser o corpo que está pronto para esta batalha, pronto para resgatar as vidas que vão entrar, pronto para tentar, se possível, resgatar aqueles que vão apostatar da fé. Nós precisamos preparar uma igreja, um remanescente, o maior possível. Então nós precisamos alcançar os nossos irmãos que talvez sejam joio e nem sabem disso, e que vão ser tão terrivelmente abalados pelos abalos da terra e dos céus, que vão apostatar da fé, vão se ofender com Deus. Nós precisamos ministrar a palavra completa. Aqueles que estão debaixo do manto da hipergraça vão ser os primeiros a fugir de Deus, a apostatar da fé, e nós precisamos conseguir resgatá-los com amor, mas com palavra sólida, com palavra que tem céu e inferno, com palavra que tem bênção e juízo. Nós precisamos alertar o povo de que o juízo vem primeiro sobre a casa de Deus. E depois, o mundo verá o juízo, como foi nos dias do dilúvio, como foi com a tribo de Manassés, como nós experimentamos tantas vezes em nossas vidas também, quando nós nos afastamos de Deus, não é mesmo? Muito bem, a palavra do Chuck Pierce, do dia de sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023, no Proceed Conference, a conferência Prosseguir ou Avançar, que foi lá na igreja do Tim Sheets, na Oasis Church. Ele falava em relação a se tornar um vigia. Se tornar um vigia, Deus quer que nós nos tornemos vigias dele nesta hora. Vou colocar aí, não tem um lugar mais alto, tem. Vou transformar essa cadeira aqui num púlpito. Ficar um pouquinho mais alto para não ter que abaixar tanto a cabeça. Vamos lá, estão me vendo ainda? Estão. Deus quer que nós nos tornemos seus vigias para esta hora. E há 3 pontos que ele nos deu aqui. Primeiro, que nós estamos numa transição de tempo para desenvolver uma mentalidade para a restituição divina e para o prosseguir divino. Ou seja, nós estamos agora, Deus está nos dando um tempo de transição para mudar a nossa maneira de pensar. O velho foi uma bênção, aleluia, glória a Deus, deixa ele lá atrás, e agora Deus quer reformar a nossa mentalidade para que nós possamos avançar com coisas novas, com armas novas, uma maneira nova de pensar, porque que a gente tem que pensar o seguinte, coisa que a gente não pensava antes. A terra vai ser abalada e a gente está aqui agora, e nós estamos no meio desses abalos. Com mais terremotos, mais tsunamis, mais furacões, o que quer que seja, mais guerras,
mais ataques terroristas. Nós precisamos saber que Deus nos ama em meio a tudo isso, que Ele não nos abandonou, que Ele não nos deixou, que Ele não é mau e que Ele não está espancando a sua noiva. Nós precisamos trazer de volta, resgatar o Evangelho que nos diz que nós estamos sendo aperfeiçoados pelo nosso sofrimento, como Paulo disse a respeito de Jesus e dele mesmo. Sofrimento faz parte de estarmos num mundo que jaz no maligno, sendo pertencentes a um outro mundo, a um outro reino. Precisamos aprender a navegar essas águas do sofrimento novamente, sem dizer que Deus é o algoz. Nós somos a arma de Deus nesse momento aqui. Nós precisamos permanecer firmes e inabaláveis diante de tudo que vai acontecer. Em 1 Samuel 30, nós vemos a maior transição, talvez, de Davi até o momento. Foi uma decisão que ele teve de tomar que determinaria o seu reinado, o seu governo para o futuro. E houve um cumprimento profético do início do seu reinado. Ele não começou a reinar ali, mas foi como se aquela decisão o catapultasse para o seu reino, de acordo com o Chuck. O que aconteceu em 1 Samuel 30? Foi o episódio da cidade de Ziclag. Davi foi para a guerra com os filisteus, acho que não vou nem falar o nome do rei para não errar, e quando ele voltou, a cidade dele, lá na terra dos filisteus, que era Ziclag, havia sido saqueada, queimada, e as mulheres e crianças haviam sido levadas. E aquilo, o seu exército até quis matá-lo, mas ele tomou ali uma decisão ele havia, né, meio que fugido de buscar ao Senhor por um tempo, ele estava no lugar errado, na hora errada, mas Deus, quando ele se arrependeu, quando Davi decidiu buscar ao Senhor novamente, decidiu se arrepender, Deus veio ao seu resgate e falou: pode ir, que eu te entreguei o inimigo nas tuas mãos. E ele foi, perseguiu o inimigo, destruiu o inimigo, recuperou tudo, e Deus lhe deu a vitória. E agora, o segundo ponto que o Chuck nos deu é que as chaves estão sendo trocadas agora. Davi conseguiu a sua chave buscando ao Senhor depois de um tempo de distância de Deus. Nós também passamos por esse tempo, nós estamos num momento de transição. E assim como Davi pegou a sua chave para o seu governo no futuro, Chuck estava falando que agora, nesse instante, nós podemos estender as mãos e agarrar as chaves que Deus tem para nós. Então, faça isso no Espírito, faça isso pela fé. Senhor, dá-me as chaves que o Senhor tem para mim agora, e eu te entrego as chaves velhas, pego as chaves novas. Em nome de Jesus. O mesmo tipo de shift, de mudança está acontecendo conosco aqui. E o terceiro ponto que o Chuck trouxe foi Rapid Strike. Haverá um ataque relâmpago, vou chamar assim, um ataque relâmpago, algo que será verificável. É assim que fala, que se pode verificar, que se pode ver. Eu acho, vocês entenderam, né? Que dá para checar, algo que dá para verificar, que dá para checar. Algo que se pode ver, que se pode comprovar, essa é a palavra. Um ataque relâmpago que será comprovável, será ativado. Está sendo ativado. Eu não sei muito bem o que significa isso, se Deus está levantando os guerreiros do rápido ataque, como é que funciona isso, eu não sei, mas ele falou assim, diga assim, eis-me aqui. Senhor, eis-nos aqui, Hineni Adonai. Hineni Adonai. Se você quer, você sente que é para você, diga Hineni Adonai, eis-me aqui, Senhor. Amém. Nós estamos agora puxando dos céus o romper para a dimensão terrena. Então, alcance e traga para a dimensão. Traga da dimensão do Espírito para a terra o avanço que o Senhor tem. Insista em jejum e em oração para que essa ajuda celestial, essas armas celestiais, essa essência celestial venha para as mãos da igreja, do remanescente nesse tempo. Nós vamos precisar disso, seja lá o que for. Os céus estão se alinhando e então a terra está no
está no tumulto, está sendo abalada, vou usar essa palavra abalada, ok? Porque os céus estão mudando e se realinhando, como nós dissemos agora há pouco, para a vinda do Senhor, a terra está começando a entrar, está sendo agitada. Essa mudança, ela começou lá em setembro de 2019. Os céus estão escrevendo e reescrevendo o futuro para que nós saibamos para onde nós vamos entrar e qual é o nosso alinhamento. E isso são coisas espirituais que a gente vai ter que discernir espiritualmente. Nessa era haverá um novo mover do Espírito Santo, um novo odre para um mover explosivo. Precisa haver uma mudança na voz dos profetas. Nós precisamos começar a ver e profetizar o futuro semana que vem, mês que vem, ano que vem. Coisas nossas aqui, não só as profecias bíblicas a gente vai profetizar também. Mas, por exemplo, abalos nos Estados Unidos da América são coisas que os profetas estão profetizando agora, contemporâneos, não bíblicos. Nós precisamos entrar nessa veia profética. É para ontem, mas Deus está dizendo: entra que dá tempo. Eu vou te dar uma aceleração para que você possa entrar nessa vibe, para que você possa entrar nessa onda, em nome de Jesus. Amém? Não é para os adivinhos. Muita gente ainda está consultando o horóscopo, a bola de cristal, lendo mão. O mundo, os governos estão indo fazer isso. É tempo do mundo ir procurar os profetas. Deixa eu contar para vocês uma coisa muito interessante que eu aprendi na viagem para a Arábia Saudita. O Joel Richardson, que conhece bem o Chuck Pierce, não sei como, encontrou com ele algum dia e ficou sabendo dessa história, né? E eu falei para ele que a gente era alinhado lá, e ele falou: você conhece o Chuck Pierce bem? Eu falei: não. Ele falou assim: eu vou te contar uma história que você não está sabendo, então você vai. Eu falei: eu vou gostar de ouvir? Senão nem me conta, não quero saber de fofoca, né? Ele falou assim: não, não, você vai gostar de ouvir. Eu falei: então conta, vai. Aí ele falou assim: teve uma época que teve uma operação. Puxa vida, eu não anotei no meu diário. Eu lembro só de um dos nomes. Um dos nomes era Morningstar. Era uma operação, não sei se da NASA, de algum órgão super chiquérrimo, super ultra secreto, sei lá, dos Estados Unidos. E eles eles juntaram um monte de adivinhos e ocultistas e profetas das trevas, juntava tudo numa mesa redonda e eles começavam a procurar, né, as informações sobre o futuro. Olha como as trevas estão envolvidas nos governos e a gente nem fica sabendo, né? E deu muito ruim, porque os caras ficavam endemoniados, os cientistas não sabiam o que fazer com aquilo, os policiais, os militares não sabiam o que fazer com aquilo. Então começou a dar muito ruim o negócio. Eu acho que Deus deu umas interferidas ali, né? Aí eles descobriram que na igreja tinha profeta. E eles se livraram de todos os adivinhos e começaram a chamar os profetas. E Chuck Pierce foi um dos profetas que eles chamaram para fazer parte dessas rodas de buscar saber o futuro. E eles descobriram que era impressionante o grau de acerto dos profetas de Deus e ninguém ficava endemoniado. E eu achei muito legal isso, porque é isso que ele está falando aqui, né? Haverá uma mudança na voz dos profetas para ver o futuro. Isso não é para os adivinhos. Deus vai levantar a sua igreja em tempos de sinais, milagres e maravilhas para uma grande colheita, e isso vai envolver profecia, vai envolver crianças profetizando nas escolas, e haverá avivamento nas escolas, sobre os crentes que estão nas escolas, para que haja uma grande colheita nas escolas. Se os crentes remanescentes de uma mesma empresa começarem a profetizar, haverá isso já significa que há um avivamento e um despertar daqueles crentes para uma grande colheita. Se eles começam a profetizar e trazer palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de discernimento, cura naquele lugar,
as pessoas estão prontas para uma grande colheita virão. Então, é para isso que serve sinais, milagres e maravilhas, e os dons do Espírito e a unção do Espírito Santo é tudo para uma grande colheita. Então, por isso a gente está se preparando e deixando Deus nos realinhar. E acho que a gente está alinhado no lugar certo. Amém? Creio que sim. Deixa eu falar para vocês. Subir a montanha foi incrível. Subir o Monte Sinai foi espetacular. Foi muito difícil. Foram 8, 9 horas de subida e descida muito íngreme, com muitos degraus, pedras, tudo era instável. Cada vez que eu pisava no chão era uma virada de pé. Eu louvo a Deus pela bota que eu comprei. Obrigada, mamãe. Que bota espetacular. Nem ela, nem é tudo isso, mas ela foi perfeita e eu resisti. Resisti a comprar a botinha, queria um tênis arejado. A botinha foi perfeita. Os meus calcanhares estão maravilhosos. Agora, foi tão duro a subida e a descida, mesmo com o treino que eu fiz antes de ir, que as minhas pernas incharam. No dia seguinte, eu acordei que eu mal conseguia andar. Um joelho deste tamanho, a outro, tudo inchado. Cheguei aqui em Dubai e ontem no culto tinha uma fisioterapeuta, Renata, obrigada, Rê. Assim, Névio, das nossas. Galera aí da Físio, olha, vocês iam ter orgulho da Renata. Ela é PUC Campinas. E ela só fez manipulação, checou os meus ligamentos, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, mas o esforço foi tremendo e a estrutura da minha musculatura, dos meus tendões, dos meus ligamentos, simplesmente entraram em estafa. O estresse de toda a estrutura das pernas, então ficou tudo inchado, tudo dolorido, muito gelo e muita oração e muita unção e também muito voltarei. Nas estruturas aqui, já está tudo quase voltando ao normal, já consegui nadar, andei na praia, já estou subindo e descendo escada de novo, já está tudo voltando ao normal. Mas tudo isso para dizer que eu fiquei pensando, né? Quantas vezes Moisés subiu o bendito do monte? O cara subiu muitas vezes, não era fácil, não. Olha que Moisés era saradaço, vou falar para vocês. E Elias, e Jesus, e Paulo, olha, estava tudo muito sarado esses caras. Mas o Brasil subiu o Sinai. Agora o Brasil está esperando para conseguir ir para Sião. Vamos ver se Deus vai permitir ou não. Está tudo nas mãos dele. Ninguém precisa entrar em pânico. Respira. No tempo certo, Deus abre as portas. Não precisa ficar preocupado comigo. Estou em Dubai, aqui, ó, lugar lindo, maravilhoso. Não precisa ficar me mandando. Onde você está? Socorro, sua louca, volta para casa. Para de orar para eu voltar. Que oração feiticeira não vai funcionar, que vai bater e vai voltar e você vai ter que se virar com ela. Então, respira e não ora para eu voltar, ora para Deus fazer a sua vontade no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. Amém? O Brasil subiu o Monte Sinai e ele vai do Sinai a Sião de um jeito ou de outro, em nome de Jesus. Vamos continuar intercedendo pela nossa nação. Amém? Bem, vocês viram tudo nos stories, a gente vai passar tudo para a produção para ver se eles fazem reels ou coisas maiores do que os stories, porque os stories já sumiram, né? Quem viu, viu, quem não viu, não viu. Mas a gente vê depois se vai repostar, se não vai repostar, o que a gente vai fazer para que vocês possam ver toda essa jornada. Talvez um dia eu faça até uma apresentação só para contar para vocês toda a história da viagem, que foi uma bênção, aprendi muito. E fiz muitos amigos novos, como sempre. Enfim, não vamos mais estender, né? Porque nem sei que horas são aqui, mas aqui é de noite, aí é de manhã, na hora do almoço, e aqui é de noite já. Muito bem, vamos orar. Vocês estão com a ceia pronta aí? Deixa eu contar só uma coisa para vocês que eu me lembrei aqui. Nós acampamos na base do monte, né? Uma certa distância do Monte Sinai, na região toda ali, porque é um monte de montanhas, com esse nome, né? O Monte Horebe, é uma cadeia de montanhas. Nós acampamos ali,
Eu fui dormir, eu acho que lá pelas 9 horas, na minha tenda. E eu acordei às 2h30 às 2h30 da manhã com... E que é isso, Deus? Percebi, era chuva. Deus enviou chuva na madrugada do dia que a gente ia subir. Baixou a temperatura. Ia fazer 50 graus na montanha. A gente não estava precisando de 50 graus numa subida tão difícil, né? 4h30 da manhã acordo de novo. Chuva de novo. 6 horas da manhã nós saímos e sentimos pequenas bruminhas, nuvenzinhas assim de chuva. Sentimos, eu falei, eu senti gota, o que foi isso? Pássaro? A gente nunca vê pássaro, aqui é quente demais para pássaro. Eles falavam, não, é chuva, eu também senti. A gente olhava e era 2, 3 pinguinhos, passava assim. E a cobertura de nuvem, até olha, a gente saiu às 6 da manhã e nós voltamos para o acampamento lá pelas 4 ou 5 horas. O sol mesmo, as nuvens só mesmo se recolheram nas últimas 3 horas na descida. Ou seja, Deus nos deu tanta graça e a cobertura de nuvem na subida, toda e parte da descida. Olha que gracioso o nosso Deus. Deu alento para o Brasil na subida para o seu novo nascimento. Que tremendo, né? A gente vai nascer de novo, gente. Escreve aí, o Brasil vai romper, o Brasil vai voar, o Brasil vai nas asas do Altíssimo. Amém? Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus, por esse novo tempo, por essa nova unção, por esse novo odre que o Senhor nos dá. Obrigada, 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 Jesus. Tu és tão bom. You're so, so good. Tu és tão bom, tão bom, tão bom. Deixa eu sugerir para você que se um dia você não souber o que orar, diga que Deus é bom. Tu és bom, seu amor dura para sempre. Tu és bom, seu amor dura para sempre. Tu és tão, tão bom, Jesus. Não há outro como tu, Senhor. Que privilégio temos de estarmos aqui, nessa terra, em um tempo como este. Teus guerreiros que o Senhor está levantando para este tempo. Este é o teu corpo, que foi partido por nós. Moído, ferido, rasgado por nossas transgressões, nosso pecado. Esse é o teu corpo. Nós comemos de ti, Jesus. Obrigada pelo teu DNA sendo restaurado em nosso corpo, cada celulinha do nosso corpo correspondendo com o reino. Haja cura de todo o sistema músculo-esquelético, haja cura de rins, haja cura de fígados em nome de Jesus. Haja cura de memória, lóbulo frontal, haja cura em nome de Jesus. Hipotálamo, haja cura em nome de Jesus. Todo câncer bata em retirada agora em nome de Jesus. Nós comemos pelos nossos familiares, por quem ainda estamos orando, profetizando que eles comerão do teu corpo, eles serão reconciliados com o Pai, em nome de Jesus. Nós, Brasil, comemos pelo rasgar dos portais das trevas, sendo totalmente destruídos e os portais celestiais sendo abertos para o remanescente em nossa nação, em nome de Jesus. O Brasil come de ti. Mas quando eu estava falando, não foi aí que eu vi, foi aqui. Então, Senhor, nós profetizamos sobre Dubai, sobre os Emirados Árabes Unidos também, o rasgar do teu véu.
para que os portais da glória sejam abertos para o povo daqui, em nome de Jesus. Nós comemos por esses árabes que estão te buscando e os que ainda não estão te buscando, mas vão te conhecer na grande colheita. Rega, Senhor. Rega essa terra sedenta. Nós te pedimos perdão por toda a água que não é tua água, por todo counterfeit, toda água que é engano, que não é de verdade. E que vem parading, que vem se fazendo como sendo teu. Não, Senhor. Que venham as tuas águas para regar essa terra sedenta. Ela não pode ser verde pelas águas do inferno. Elas só podem ser verdes. As sementes só podem brotar quando as chuvas do Senhor caírem. E nós chamamos a existência nessa terra as chuvas da glória de Deus, do verdadeiro evangelho, do verdadeiro Messias, Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Venha sobre toda Dubai, Abu Dhabi e todas as outras grandes cidades e os 7 províncias. É província que fala aqui? Com Emirados, os 7 Emirados, em nome de Jesus. Este é o teu sangue, o sangue da nova aliança. E obrigada, Senhor, por tua morte naquela cruz, o teu sangue derramado por nós. Nós bebemos porque te amamos e queremos ser remembrados ao teu corpo. Queremos o teu DNA fluindo em nossas veias. Teu chamado, teu propósito, sua vontade sendo feita em nossas vidas, Deus. Nós bebemos da vida, da alma de Cristo que está no seu sangue. A luz de Cristo que está no seu sangue. Nós bebemos e dizemos sim a essa aliança que o Senhor fez conosco. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O Brasil bebe do teu sangue e diz que permanecerá contigo por toda a eternidade. E que o Senhor permanece no Brasil. Dubai, os Emirados Árabes Unidos bebem em nome de Jesus. Se o teu sangue caia sobre esta terra. Em nome de Jesus, o teu sangue caia sobre esta terra. Dalaraba, Toriet, Uvrandande, Fur, Madkarei, Ureyam Dalaraba, Sureyash. Haja vida, haja vida, haja vida, em nome de Jesus. Lechaim, Tchim, Lechaim. Aleluia. Glória a Deus. Eles querem ver vocês. Chama ela. Ela não pode falar nem oi? Ela tá falando com a mamãezinha dela. Yes! Olha lá, o Johnny e a Simone. João Pedro, Johnny é só para os índios. É João Pedro e Simone. Que me receberam com muito, muito amor aqui. Vocês querem dizer alguma coisa para eles? É uma alegria receber a Márcia aqui. Deus abençoe vocês. Que esse culto de hoje tenha falado muito ao seu coração e que você recebeu aqui, você possa aplicar essa semana e possa colher todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Eu só quero dizer que o amor de Cristo nos uniu. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigada, queridos. Ai, lindos. Tem uma paciência esses dois, oh glória a Deus.
Obrigada, amados, por participarem aqui conosco. Estava com saudade, né? Mas nós pulamos uma semana só. Vamos ver onde a gente vai estar a semana que vem para ver o que a gente vai fazer aqui também. Amo vocês muito, muito. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Vamos entrar nessa transição, receber o novo odre, deixar Deus encher, agarrar as chaves que Ele está nos dando, devolver as chaves que Ele está pedindo, buscar as coisas do reino que Ele está nos dando para puxar aqui para baixo. Vamos nos preparar, firmes na rocha que é Jesus. Amém? Muito firmemente arraigados estaremos nele, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Shalom, shalom.